Sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão nos visitando e também os que estão nos assistindo pela internet. Que nessa manhã Deus possa, pode levar isso aqui para mim? Venha nos abençoar. E que a sua palavra possa penetrar em nosso coração de uma maneira que venha transformar a nossa vida. Não é mais um domingo. Nós estamos, como o pastor já leu a passagem, então nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E nesse momento, o Deus vivo e verdadeiro está nesse local. Isso quer temor e reverência diante dele. Então, nós vamos ler a palavra de Deus. A nossa passagem de hoje está em Mateus 27, de 45 a 53. 45 a 53. Mateus 27, 45 a 53. Todos já acharam? Então, enquanto nós estamos só acertando alguns detalhes técnicos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Todos já acharam? Eu vou ler numa versão NVI, que acho que a maioria possui essa versão. E fala de algo muito importante para nós, para todos nós. A palavra de Deus diz o seguinte: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos orar? Pai amado e Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Não sabemos o que o Senhor quer dizer para nós. Não sabemos o que o Senhor quer consertar em nós. Não sabemos o consolo que Tu quer trazer com essa palavra. Mas estamos aqui, Pai amado, dispostos. Tira toda distração da nossa mente, Pai, para ouvir apenas o mover, o falar do Teu Espírito Santo nessa manhã. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto, deu certo. Então, o tema da nossa mensagem hoje é dependência ou morte, né? Em 7 de setembro de 1822,
lá na colina do Ipiranga, Dom Pedro I recebeu várias mensagens da corte que ficava no Rio de Janeiro. Uma carta era da princesa Leopoldina, recomendando ao marido prudência, e que ouvisse o que o ministro José Bonifácio estava lhe informando. José Bonifácio, aquele ministro, ele dizia em sua carta que havia planos em Portugal para destituir e deserdar o príncipe regente do Brasil e tornar o Brasil para que voltasse a uma condição de colônia portuguesa. O teor da carta dele, e você pode ter isso no livro 1822, de Laurentino Gomes, uma boa literatura, dizia o seguinte: venha a vossa Alteza Real o quanto antes e decida-se, porque irresolução é medida de água morna, para nada serve, e um momento perdido é uma desgraça. Mas também tinha o cônsul britânico Henry Chamberlain, que dizia: não há outro caminho senão a independência e a separação. Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, bradou: é tempo, independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Doravante, essa será a nossa divisa, independência ou morte. O texto que lemos nos leva no caminho inverso. Foi a tentativa de ser independente que separou a humanidade de Deus e a condenou à morte. Dependemos da morte de Cristo para sermos livres. Nós precisamos entender o que aconteceu antes do texto que foi lido, para a gente poder ter todo o panorama da morte de Cristo. E nós precisamos recorrer aos 4 evangelhos. Lembre-se, na Bíblia só existe um evangelho, mas 4 evangelistas escreveram segundo o que eles testemunharam. Por isso, segundo Mateus, segundo Lucas e assim por diante. Jesus tinha feito uma refeição lá no cenáculo. Ele parte para o jardim do Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, num lagar de prensar azeitonas, né? E por isso que é chamado Getsêmani, que é local de prensar azeite. Aquela primeira prensa, que é o azeite extra virgem, né? Que precisa de muita pressão para isso. E Jesus estava sob pressão. Tanto que ocorreu, enquanto ele orava, ali ocorreu uma condição rara chamada hematidrose, que é quando o suor e o sangue saem pela pele ainda intacta, de tanta pressão. Isso geralmente é ocasionado por forte pressão e estresse. E isso que estava acontecendo com Jesus. Foi ali que ele queria que o cálice fosse passado, que é o cálice da ira de Deus. Mas, por fim, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele dependia de Deus. Jesus é preso ali, é levado. Jesus passa 18 horas preso. Ele sai do cenáculo, isso era mais ou menos 6h30 para 7 horas da noite, e ele vai nesse processo todo. Nós vamos acompanhar esse processo todo. E aí ele é levado por Sinédrio, ele passa por 2 julgamentos, um judeu, um outro romano. No judeu, ele passa toda a madrugada e manhã, vai a Caifás, vai a Anás, o Sinédrio se reúne numa hora imprópria, que eles não se reuniam, porque eles queriam matar Jesus. Depois ele vai para 3 julgamentos romanos. Um com Pilatos, depois Pilatos manda ele para Herodes ou Antipas, e volta para Pilatos, e é nesse último julgamento que Pilatos, mesmo sabendo da inocência de Jesus, mas com seus interesses políticos sob ameaça, manda açoitar Jesus. A coorte romana é a tropa de elite dos soldados romanos. Eles levam Jesus para dentro do pretório. Os fariseus, os saduceus, eles não entram num pretório, porque o pretório é a casa de Pilatos. Ele mora em Cesareia, mas no período da Páscoa ele vai para o pretório. E o pretório tem um lugar onde ele julga, porque ele tem capacidade por isso.
Então ele fica ali, eles levam Jesus para lá e ele manda para entrar dentro do pretório e ali ele é açoitado por um chicote chamado flagrum. É de onde vem a nossa palavra do latim, flagelo. É um chicote de 3 tiras de couro que tem ossos e metais amarrados nas suas pontas. Jesus não começa a sofrer ali. Quando ele estava entre os judeus, seus irmãos de etnia, Jesus foi esbofeteado, esmurrado. Eles colocaram uma venda nos olhos de Jesus Cristo, cuspiram nele, bateram nele e pediram para ele adivinhar, para ele profetizar quem tinha feito isso. Jesus estava machucado quando chegou a Pilatos. E aí os ensandecidos soldados romanos os golpeavam com aquele chicote, que arrancava tiras de carne de suas costas e deixava seus músculos e seus nervos intercostais expostos. Eles colocaram também uma roupa que os evangelhos ora chamam de carmesim, ora chamam de vermelho. Na verdade é um pano de algum soldado que estava envelhecido, já desbotado, jogado ali naquele local, e nas costas feridas de Jesus, eles jogaram aquele pano velho. Jesus continua. Jesus está irreconhecível, o seu rosto está esmagado de murro, hematomas, ele começa a sentir calafrios, cãibras, porque ele está perdendo sangue. Ele não bebeu, não se alimentou, não dormiu, e está diante deles. Pilatos tenta negociar, coloca Barrabás, o pessoal pede Barrabás, crucifica Jesus, que o sangue dele caia sobre nossas cabeças e a cabeça de nossos filhos. Jesus coloca uma trava em Jesus chamada patíbulo, que é aquela parte transversal da cruz. E ele caminha pela via dolorosa. Ele está indo para lá, onde nós lemos. Só que Jesus não suporta o peso, cai. Ele é ajudado para levar. Ele carrega uma tabuleta de 30 centímetros por 30 centímetros, chamado de título crucius, título da cruz. Isso era colocado para dizer por que aquele preso estava sendo condenado, o motivo da sua prisão, o motivo da sua crucificação. E lá estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse era o crime dele, ser rei. E porque rei só César. Os judeus mesmo, que nem gostavam de César, disse que ele não é o nosso rei é César. E Jesus continua. Isso está chegando lá por 9 horas. Jesus já está com suas mãos e pés com pregos, é levado às alturas entre o céu e a terra. Na cultura grega, na cultura hebraica, quem ia para o madeiro pendurado era considerado maldito. E Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele estava lá, mas ele precisava ir. Ele estava pendurado, ele passaria 6 horas pendurado naquela cruz. Para você não ter uma ideia de tempo, fica tão rápido quando a gente fala assim, seria como você saísse agora, em direção à cidade de Parnaíba, no Piauí. Você levaria 6 horas para chegar lá. Jesus ficaria pendurado na sua saída, até a sua chegada em Parnaíba. Esse é o tempo. Para você ter uma ideia do esforço físico, porque os seus braços estavam numa posição em V, o teste de aptidão físico da polícia militar para as mulheres, elas só precisam ficar penduradas na barra fixa. É de 5 a 16 segundos. 15 minutos, nem os melhores homens fazem. Jesus fica pendurado 6 horas. Eu quero que você entenda a dimensão desse sacrifício dele por sua vida. Então Jesus está ali, preso. A morte de Cristo na cruz nos libertou das trevas do pecado. Olhe de novo aí na sua Bíblia, o verso 45. Por favor, utilize a sua Bíblia. E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde.
E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Trevas ao meio-dia. A 9ª praga no Egito foi trevas. Para lembrá-los, foram 3 dias de trevas. Mas as trevas eram tão densas que podiam ser apalpadas. E ninguém se levantava porque estava escuro demais. Mas na terra de Gozen, onde ficou os hebreus, tinha luz. Somente, e isso é uma coisa muito interessante para a gente, quando estamos com Deus, estamos na luz. Sem Deus, estamos nas trevas. Então, essas trevas eram o juízo de Deus sobre o Egito. E aqui o juízo de Deus estava sobre Jesus Cristo. Isaías, 700 anos antes, dizia: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa sentença de Deus sobre Jesus, que ele se sentiu abandonado, é porque ela é tão teológica como lógica. Ora, Deus é santo em absoluto, em grau absoluto, e não pode contemplar o pecado. E lógico que é o nosso pecado jogado em cima de Cristo, então Deus se afastou dele. Deus o abandonou. Deus desamparou. Em nenhum momento na eternidade havia acontecido isso. Havia uma comunhão na Trindade Santa. Eles estavam ali, mas naquele momento, Deus não podia contemplar o seu Filho. Parece que a própria natureza entrou em colapso, porque houve trevas. E o importante que a gente tem que entender é que era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é feita na primavera, é feita no primeiro domingo após a lua cheia, é no mês de Nissan, aos 14 dias. E explique o que isso tem a ver. É porque quando a lua cheia, quem está entre o sol e a lua é a terra. Não há maneira de ter um eclipse. Não há explicação lógica, só sobrenatural, que passaram 3 horas em escuridão. E criou um colapso na natureza, porque as aves, assim que escurecem, correm para os seus puleiros. As feras do campo, elas saem para caçar. Estava escuro, eles não estavam entendendo, tudo estava complicado. As placas tectônicas da região africana entraram em colapso, tanto que houve terremoto. Abriu os sepulcros, pessoas foram ressuscitadas, eles entraram depois da ressurreição de Jesus. Há muita especulação entre os estudiosos, mas o que é mais importante para a gente é que Deus tem poder para ressuscitar. E ali, quando Jesus fala Eloi, lama sabachthani, é a 4ª palavra que ele diz na cruz. Nós precisamos entender as 7 palavras da cruz. A primeira palavra foi de perdão. Quando eles estavam fazendo tudo aquilo com Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, é muito importante entender uma coisa. Eles estavam sendo perdoados daquele ato infame deles. Eles não estavam sendo perdoados da culpa do pecado. A culpa do pecado, nós só somos perdoados quando confessamos ao Senhor Jesus com a nossa própria boca como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Reconhecemos nosso estado de pecado e reconhecemos que só pela fé em Cristo Jesus podemos ser declarados justos, podemos ser declarados filhos de Deus por adoção e somos reconciliados com Deus através de Cristo. A segunda frase ou palavra da cruz foi quando aquele ladrão que fez tanta coisa errada, ele estava ali e ele mesmo reconheceu, ele começou também a falar coisas erradas para Deus e, certo momento, ele repreendeu o outro ladrão dizendo: você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? Ele reconhece a culpa dele, ele reconhece Jesus como Deus, ele reconhece a sua culpa e ele diz: nós merecemos essa justiça, mas ele nada fez. E também ele diz uma coisa que é escatológico,
que a poucos de nós até dizem. Ele diz assim para Jesus que quando ele vier, para lembrar dele quando ele vier no seu reino. Ele fechou todo o plano de salvação. Ele reconhece a sua culpa, ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece a sua culpa, e agora ele diz, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz para ele, em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Houve salvação no meio das trevas. Aquele que você acreditaria que não seria alcançado por Jesus, ele alcançou. Quem é a pessoa na sua família? Quem é a pessoa entre seus amigos que você diz, esse aqui não tem jeito, Jesus não salva esse. Ele salvou aquele ladrão na cruz, ele não tinha mérito nenhum, ele merecia estar ali, ele morreu pelo que ele fez. Mas Jesus disse que ele estaria. A salvação de Jesus é imediata, estar salvo é estar com Cristo. Por isso, a segunda palavra da cruz é de salvação. Mas também entra ali, e essas 3 primeiras palavras, está tudo claro, era das 9 ao meio-dia, e aí quem está lá perto de Jesus é Maria, a mãe dele. João, o seu discípulo, também está lá com ele. Eu não sei o quão vexatório foi aquela cena. Jesus estava nu diante da sua mãe, um homem adulto, nu, pendurado, esmagado, ferido, diante da sua mãe. A sua mãe chorando, não podia fazer nada. E Jesus olha para, isso é registrado em João, quando ele olha para aquela mulher e diz, mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João. E para o discípulo ele diz, eis aí a tua mãe. O que a gente aprende com isso? Gente, Jesus estava fazendo o ato mais importante para a humanidade. Eu posso sentir a energia estática naquele local. Principados, potestades, anjos, soberanias, no mundo celestial, ali hordas maléficas, ali povos de todas as línguas ali, romanos, judeus, não judeus, todos concentrados naquele lugar. E Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. Mas ele teve um tempo para cuidar da sua mãe. O nosso ministério na igreja, os nossos afazeres na igreja, não pode rifar o nosso cuidado com nossos pais. Não deixe a agenda de igreja, a agenda de ministério, tirar você do cuidado dos seus pais que já são idosos. Você quer ver uma coisa tão prática? Vamos para os 10 mandamentos. Entre tantas coisas de não adorar outro Deus, nem fazer imagem, nem colocar o nome de Deus em vão, você tem não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Parece pesado, forte dizer, não pode adulterar, não pode matar, assassinar. Mas parece que algumas leis que ali estão são muito açucaradas. Sabe que de lá, guarde o sábado, descanse, tire um tempo para Deus. Poxa, colocar isso perto de não matarás, não adulterarás. E tem outro que diz assim, honra teu pai e tua mãe. A gente nem considera isso um dos 10 mandamentos, mas ele está lá. E Jesus cumpriu toda a sua lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele cuidou da sua mãe naquele momento. Você pode até alegar que sua agenda de trabalho, sua agenda profissional, sua agenda de estudo, sua agenda acadêmica é apertada demais, que você não tem tempo para ligar para os seus pais, para sua mãe idosa, para o seu pai idoso, e você não tem tempo de passar lá porque tem muitas missões, muitas tarefas. Jesus estava na maior agenda do planeta. A pergunta é, como é que você está cuidando dos seus pais? Você tem tido tempo para eles? Naquele tempo de Jesus, muitos judeus, eles dedicavam o corban. O que é corban? Essa palavra significa oferta ao Senhor. Eles pegavam todos os seus bens
entregava no templo. Então ele dizia para os pais dele: não posso usar isso com o senhor, porque é oferta ao Senhor. Quando os pais morriam, eles conversavam lá e tiravam o corbã e usufruíam dos seus bens. Seus pais precisam mais de que ajuda financeira, eles precisam de companhia. Jesus estava só ali naquela cruz. Não deixe seus pais na solidão, eles precisam do acompanhamento de vocês. Que lição preciosa no meio de um cenário de morte e de dor. Jesus, honre seu pai, honre sua mãe. Se eles já morreram, continua obedecendo seus princípios. Isso é uma forma de honrá-los. E a quarta palavra é essa que está nesse texto: Deus meu, por que tu me abandonaste? Foi o momento mais terrível para Jesus. Mateus e Marcos, só eles registram essa expressão em aramaico: por que me abandonaste? Depois, eles pegaram quando ele fala isso, eles pegam uma esponja, embebem vinagre. Nos 4 evangelhos, ora eles falam de vinagre, ora eles falam de vinho misturado com fel, mas só Marcos registra que era vinho misturado com mirra. Você lembra da mirra? Quando Jesus nasceu, os magos que vieram, os sábios que vieram do Oriente, eles trouxeram 3 presentes: ouro, demonstrando a realeza de Jesus Cristo, daquela criança. Eles trouxeram incenso, demonstrando a divindade daquela criança, e mirra, demonstrando a humanidade daquela criança. A mirra aparece aqui. E sabe, eles queriam entorpecer Jesus, porque essa mistura é um narcótico que não é por misericórdia, mas prolonga a vida de quem está sob flagelo, para que ele passe mais tempo sofrendo. Mas Jesus não quis, porque ele foi para a cruz, por mim e por você, consciente. Ele não quis perder esse entendimento. Então Jesus, depois nós temos a outra palavra: tudo está consumado, né? Jesus pagou o preço. A palavra de Deus, Paulo fala lá em Colossenses que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança e que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando ele na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus pagou, consumou, pagou a dívida que era nossa. E por fim, na 7ª frase da cruz: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. A morte de Cristo não foi um acidente, foi voluntária, e ninguém o mata. Ele dá a sua vida, e dá a vida por mim e por você. A morte de Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. Jesus entregou seu espírito, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e aquele centurião, acostumado com ver mortes, ele disse: verdadeiramente, este era filho de Deus. Nós não somos judeus, então não podemos entender muito dessa cortina, desse véu, que em outras traduções também é quase como um tapete, porque era uma cortina que ficava no templo, que tinha 18 metros de altura, mais ou menos um prédio de 6 andares, por 9 de comprimento, e da extensão da mão de um homem, 10 centímetros. Flávio Joséfo, um historiador judeu do 1º século, disse que nem 2 cavalos eram capazes de rasgar a estrutura daquela cortina. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o próprio Deus rasgou aquela cortina. Porque só o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia entrar ali, para levar o sangue da expiação de nossos pecados, para borrifar em cima do propiciatório. Mas agora não, que o pastor Clóvis falou, que agora somos templos de Deus, nós temos acessos, temos a liberdade de entrar no Santo do Santo, porque a morte de Cristo nos propôs isso. Então, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, foi colocado querubins e uma espada flamejante que se revolvia para que o homem não entrasse para o acesso à árvore da vida. Nessa cortina tinha querubins desenhados, e na tampa do propiciatório, que ficara depois desse jardim, tinha 2 querubins com as suas asas
se tocando, com seu rosto voltado para a tampa do propiciatório, que era onde aspergido o sangue. E quando Deus via a sua glória descia ali, que era chamada Shekinah. Agora, a glória de Deus está lá na sua casa. Você não precisa ir a Jerusalém nem àquele templo. Você é o templo do Espírito Santo. E tudo isso, graças à morte de Cristo na cruz. Nós dependemos da morte de Cristo para não morrermos. A segunda morte, o lago de fogo. A morte de Cristo na cruz nos capacita a segui-lo. Eu queria que você viesse de novo aqui esse texto, né? Lá no verso 55 a 56, que diz assim: muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Essas mulheres formidáveis, ontem foi o encontro dos homens, né? E já se elogiou muitas mulheres aqui, e os homens ficaram meio que queimados hoje na exortação merecida né, que o pastor trouxe. Então, essas mulheres, quando os homens, os discípulos, Pedro, aquele que pegou a espada e cortou a orelha de um servo lá do templo, todos fugiram. João voltou um momento, tanto que ele estava com Maria. Mas depois só as mulheres, elas não podiam ficar muito perto, mas elas vieram da Galiléia, de outra região, para a região da Judéia, onde foi sepultado Jesus, onde foi morto Jesus. E ali elas estavam. E às vezes você lê a Bíblia e diz, poxa, a Bíblia é machista, né? Jesus trouxe uma condição superior para as mulheres, porque são elas que estão com ele quando ele morre. E quando ele ressuscita, ao terceiro dia, essas mulheres estão lá para recebê-lo. Os homens já tinham corrido, mas as mulheres não arredaram o pé. Parabéns às mulheres que representaram bem estar ali quando Cristo voltou do túmulo. Então essas mulheres estão seguindo Jesus, e elas seguem, sabe por quê? Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Só segue Jesus, só tem capacidade de segui-lo quem é salvo em Cristo. Porque tem muitos falsos seguidores, e ele não o conhece. Lá em Mateus 27, 22, 23, diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônio, profetizamos. Jesus vai virar para ele e dizer, eu nunca vos reconheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Não é que Jesus não reconhece eles. Jesus, na verdade, não os conhece. Reconhecer é quando eu já tive um conhecimento prévio e agora estou voltando a conhecer novamente. Jesus não conhece as pessoas. Somente as ovelhas de Jesus ouvem a sua palavra, ouvem a sua voz. Quando você lê a Bíblia, como estou na leitura bíblica, como estou no estudo da palavra de Deus, você é a ovelha de Cristo. Você ouve a sua voz, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E é Ele que te dá essa capacidade de entendê-lo, dá essa capacidade de segui-lo. Só que, como eu falei para vocês, os evangelhos vão montando esse mosaico, esse quebra-cabeça. Há uma informação a mais, somente em Lucas 23 e 48, que diz, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. As pessoas ficam impactadas com a morte de Jesus Cristo. Nos filmes apresentados, quando é falado na igreja, numa representação teatral. Mas só lamentar não traz salvação. Só ficar impactado não traz salvação. Só ter o entendimento histórico-científico não nos livra da morte eterna. Muitos querem viver nesse mundo. Ele só quer se livrar do inferno. Ele não tem nenhuma inclinação de se reconciliar com Deus. Se você der a opção, você quer se livrar do inferno ou quer ir para o céu?
Vê como o nosso coração se inclina para essas coisas. Eu preciso ficar aqui, tem muita coisa para fazer nessa terra. Já me livrou do inferno, parabéns para mim. Então, não só ter um entendimento científico vai nos livrar da nossa morte eterna. Você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine o seu coração, para que você veja a verdade da sua condição de pecador e de sua necessidade de salvação através de Cristo Jesus. Se você ainda não deu esse passo de fé, deixa eu falar uma verdade para você. Parece ser dolorida, mas é necessária. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz que você será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Dependemos de Cristo para nos livrar da morte eterna. Quando eu estava estudando essa passagem, eu me perguntava, por que temos que voltar ao Gólgota? Por que relembrar todo o sofrimento de Cristo na cruz, já que eu sou um crente em Jesus Cristo? O sacrifício de Cristo na cruz não é algo apenas para os que não são salvos? O próprio Senhor Jesus já havia respondido essas perguntas momento antes da sua crucificação no cenáculo. Ele disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele quer que lembremos do seu sofrimento, para que possamos valorizar a nossa salvação. Você a recebeu de graça, mas foi um penoso preço para Deus. O preço foi seu próprio Filho amado. Muito se ouve que o melhor de Deus está por vir. Deixa eu falar para vocês. O melhor de Deus já veio. E é o seu Filho, que Ele entregou por amor, para que pudéssemos ser salvos da lei, do pecado e da morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vergonha da cruz nos recorda o horror do sofrimento de Jesus. Nos sentimos profundamente agradecidos pela disposição de nosso Salvador de sofrer em nosso lugar. Também percebemos o quanto somos incapazes de expressar nossa profunda gratidão. Ser grato a Deus é ser piedoso. Ser grato a Deus é levar o evangelho dele àqueles que ainda não conhecem. Estamos fazendo isso? Estamos retribuindo o que Deus fez com seu Filho na cruz? A crucificação de Jesus e sua ressurreição revelaram ao mundo a seriedade da justiça de Deus e o seu profundo amor e misericórdia. Voltando ao imperador, ou ex-imperador, ex-Dom Pedro I. Dom Pedro I buscou a independência do Brasil e no final morreu no palácio de Queluz, lá em Portugal. Perdeu seus títulos de rei e imperador. Seus restos mortais estão na cripta imperial, no Parque Independência, lá no bairro Ipiranga, em São Paulo. Está lá para visitação. Mas eu queria concluir a mensagem de hoje e que a gente pudesse aquecer nossos corações e valorizar a salvação de Cristo, dizendo que Jesus Cristo colocou-se na dependência da vontade de Deus Pai e no final morreu em densas trevas. Não há restos mortais de Jesus em nenhum lugar. Ele ressuscitou. Ele esmagou a mandíbula da morte, porque a morte não podia conter o autor da vida. Quanto aos seus títulos, a Bíblia nos diz em Apocalipse 19:16 que diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o seu reino é sempre eterno. A Ele glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas, agora e por todos os séculos. Amém. Precisávamos ouvir isso. Estávamos sendo sacudidos. Temos que voltar de vez em quando ao Gólgota para não perder o foco em Jesus Cristo. Queria orar com você nesse momento.
Amado Deus, nossos corações estão diante de Ti em adoração pelo Teu grande amor por nós. Porque o Teu Filho Jesus Cristo enfrentou a vergonha da cruz em nosso lugar para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Glorificamos o Teu nome porque Jesus enfrentou o horror da cruz em nosso lugar. Que assim como Jesus, que não teve vergonha de se expor naquela cruz por nós, tenhamos intrepidez para proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo aos nossos familiares e amigos. Te pedimos que o Espírito Santo ilumine as mentes e os corações daqueles que ainda não deram um passo de fé em receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Teu Espírito Santo gere no coração deles reconhecimento de seus pecados e a necessidade de arrependimento para a vida. Senhor, que haja salvação nesta manhã em Tua casa. Oramos com fé no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.